A ADECO, representada pelo seu presidente do Conselho da Direção e 2 colaboradoras voluntárias, participaram no curso de formação sobre estratégias de baixo carbono promovido pelo Instituto Nacional de Meteorologia em conjunto com a CAUS Borboletas e Sustentabilidade no âmbito do projeto EBAC, Estratégias de Baixo Carbono, financiado pelo Fundo Português de Carbono com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente e do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, que teve lugar nos dias 19 a 22 de julho na cidade do Mindelo. O curso surge no seguimento do processo de consulta a partes interessadas ocorridas em maio deste ano e visa dar resposta a algumas das necessidades de apoio em termos de capacitação. O curso incidiu sobre ações de mediação e foi ministrado por técnicos da CAUS. A formadora e coordenadora do projeto EBAC, doutora Inês Mourão, explicou à equipa da ADECO os objetivos do projeto Estratégias de Baixo Carbono. O projeto EBAC é um projeto que foi desenhado em conjunto com Cabo Verde, na entidade promotora, que representa todo o projeto, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, mas que é um projeto então que é partilhado com São Tomé e Príncipe, também com o Instituto Nacional de Meteorologia e o projeto e com o Ministério do Ambiente de Moçambique, o MITADER. E, portanto, os objetivos principais deste curso deram resposta ao que foram necessidades identificadas quando o projeto foi desenhado e que tinham a ver com a necessidade do reforço da capacidade nos agentes que existem nestes países para desenvolverem estratégias de baixo carbono. O que é que são estas estratégias de desenvolvimento de baixo carbono? Tem a ver com a necessidade que todos estes 3 países têm ainda de se continuarem a desenvolver, portanto, aumentar a sua intensidade da utilização da energia para que possam desenvolver os seus tecidos económicos, portanto, as várias atividades económicas, desde a agricultura, desde o turismo, por exemplo, alguns deles, a industrialização também crescente e, portanto, continuarem a desenvolver-se, mas com um padrão mais limpo, de baixo carbono. Isto é, nós reconhecemos e os países reconhecem que têm que utilizar mais energia, mas em vez de continuarem a investir em projetos que utilizam a energia da forma convencional que estamos habituados, por exemplo, através da queima de combustíveis fósseis, vamos começar então a olhar para a utilização de fontes de energia renovável, como seja o nosso sol, como seja o nosso vento, e vamos também utilizar, por exemplo, práticas de eficiência energética. Isto é, por exemplo, uma maneira de fazer desenvolvimento de baixo carbono no setor da energia, mas existem outros setores de atividade. Existe, por exemplo, a agricultura e a floresta, portanto, tentar que cortemos menos árvores, por exemplo, para a produção de carvão vegetal, utilizando fogões mais eficientes ou até mudando para outro tipo de combustível que já não requeira que nós cortemos as nossas árvores, ou, por exemplo, nos resíduos. Pensar como é que queremos gerir os nossos resíduos sólidos urbanos, por exemplo, se queremos continuar a queimar em lixeiras ou se queremos pensar noutro tipo de sistemas de tratamento que poderão ter impactos menos negativos em termos de emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, este projeto de estratégias de baixo carbono teve como principal objetivo reforçar a capacidade dos técnicos destes países, técnicos que nós podemos ver nesta sala, para pensarem dentro do que é o seu setor, que medidas é que podem ser então implementadas e desenvolvidas para enverdarem por um desenvolvimento de baixo carbono. Este projeto torna-se ainda mais pertinente e atual no contexto em que estamos hoje em dia. No ano passado foi aprovado o Acordo de Paris. Cabo Verde, tanto Cabo Verde como Moçambique como São Tomé e Príncipe já são signatários, portanto este acordo entrará em vigor quando estivermos 55 países que o ratifiquem e 55% das emissões globais e, portanto, este acordo, uma das suas principais competências é mesmo isto, caminharmos todos juntos até 2050, isto é, tendo um pico das emissões à volta de 2030 e depois reduzirmos as nossas emissões através destas estratégias de desenvolvimento de baixo carbono até 2050 para que se atinja um estado de neutralidade carbónica, que é, em todo o mundo, todas as emissões de gases com efeito de estufa que estão a ocorrer sejam iguais a todas as remoções que estão a ocorrer. As emissões ocorrem, por um lado, pela esta tal queima de combustíveis fósseis, como eu tinha falado, não só, por exemplo, na Eletra para a produção de eletricidade, mas também quando nos nossos transportes.
Ocorrem quando cortamos a nossa floresta, seja para fazer agricultura, ou seja para fazer carvão vegetal ou para lenha, mas ocorrem também, por exemplo, através então do tratamento de resíduos. As remoções só ocorrem através da floresta. Portanto, nós temos que pensar, por um lado, como é que podemos reduzir as nossas emissões e, por outro lado, como podemos aumentar a nossa capacidade da nossa floresta para reter mais dióxido de carbono da atmosfera. E é este o objetivo a que Cabo Verde e todos os países se comprometeram agora quando assinaram o Acordo de Paris. Esta formação foi especificamente desenhada para darmos ou reforçarmos a capacidade para desenvolver ações de mitigação. Estas ações de mitigação são mesmo estas medidas, então, que Cabo Verde, e neste caso específico São Vicente, pode promover, pode adotar junto destes setores. Aqui estamos a trabalhar 3 setores específicos, a energia, a floresta e os resíduos, para reduzir as suas emissões. Portanto, passinho a passinho, desde identificar oportunidades de redução, que já estavam elencadas por Cabo Verde num documento que submeteu então às Nações Unidas no ano passado e que foi a base deste Acordo de Paris, que é a nossa INDC, que é uma proposta de contribuição nacionalmente determinada. Nessa proposta, Cabo Verde identificou já um conjunto de ações e o que nós fizemos foi pegar nessas opções de mitigação e desenhá-las, convertê-las em ações de mitigação. Portanto, estamos a percorrer todos os passos, desde as identificar até as formatar para serem uma ação. Por exemplo, quando é que temos que envolver as partes interessadas, quais é que são os atores que devem ser envolvidos e como fazê-lo. Aqui para a ADECO, que é um assunto muito querido. Como estimar o potencial de redução, isto é, temos a nossa ação que vai reduzir emissões face ao que seria a realidade sem esta ação, qual é que é o que nós vamos conseguir poupar em termos de emissões de gases com efeito de estufa. Agora estamos a ver indicadores e como é que nós podemos monitorizar, reportar e verificar a nossa ação. E, portanto, percorremos todos os passinhos que são necessários para desenhar uma ação de mitigação nestes setores. O setor da energia tem uma NAMA, que é esta tal ação de mitigação, que se foca na eficiência energética dos grandes consumidores, por exemplo, o setor do turismo, grandes indústrias e grandes edifícios públicos, por exemplo, como hospitais e outros. O setor da floresta está a pensar numa ação de reflorestação para São Vicente e o setor dos resíduos, no tratamento de resíduos, através de em vez de termos uma lixeira, termos um aterro sanitário. São estas as ações que estamos a estudar nestes dias. Que avaliação faz do curso? Os participantes estão dotados já de competências para elaborações de mitigação? Sim, estes eu acho que sim, acho que realmente agora vamos converter no último exercício em que realmente eles vão desenhar a sua ação de mitigação e não tenho dúvida nenhuma que sim. Vir a São Vicente é sempre um prazer, estar no Mindelo ainda um prazer maior. E, efetivamente é um grupo que nós já acompanhamos, já tínhamos tido outros cursos que já não tínhamos qualquer dúvida da capacidade e realmente eu acho sempre que somos nós deste lado, a equipa de formadores, que aprende mais do que os formandos. Portanto, eles já vinham com uma capacidade muito grande, adquiriram um bocadinho que faltava porque é um assunto técnico e, portanto, adquiriram, mas realmente quem aprende mais somos sempre nós. Portanto, a minha avaliação não podia ser mais positiva. Trata-se de uma formação importante na medida que Cabo Verde é um país vulnerável às alterações climáticas. Sendo assim, é necessário ter pessoas capacitadas para resolver as questões relacionadas com as alterações climáticas. Nessa formação temos vindo a aprender quais são a realidade em termos internacional relativamente à redução dos gases de efeito de estufas e a forma como Cabo Verde, como país, pode posicionar-se em relação às consequências das alterações climáticas. Ao longo da minha formação académica já tinha tido alguns conceitos em relação às alterações climáticas. Com essa formação sinto-me mais capacitada, no sentido que nessa formação estão a ensinar-nos a parte prática de aplicação de conceitos teóricos que eu já conhecia, formação de uma NAMA, que é a forma como uma ação que o país pode desenvolver para pedir financiamento para instituir medidas de mitigação de alterações climáticas. Efetivamente melhorei imenso a minha forma de contribuir
para um São Vicente melhor, contribuir melhor para a minha comunidade onde estou inserida e, consequentemente, trabalhando para esses dois objetivos, São Vicente melhor, comunidade melhor, estarei a trabalhar implicitamente para um mundo melhor. Sim, melhorei imenso a minha concepção que eu tinha sobre a emissão de gases de efeito de estufa, melhorei imenso a forma de pensar, a forma de o combater. Acabei por ver de que efetivamente, aliás, reforçou uma ideia de que efetivamente é possível cada um fazer a parte que lhe cabe em casa, na rua, na zona, na cidade, e isso sim melhorou imenso e é uma formação bastante pertinente, recomendável. E que recomendações para Cabo Verde? Pronto, Cabo Verde efetivamente é um país que, não só neste lado da mitigação das mudanças climáticas, mas do lado da adaptação, que é o que é que nós podemos fazer para fazer face às mudanças climáticas, é um país que tem de ser realmente muito proativo. É um país que, pelas suas características passadas, efetivamente já tem um conjunto de condicionantes que leva a escassez de água, é um fator preponderante em algumas das ilhas e, portanto, realmente estas alterações climáticas ou mudanças climáticas, como queiramos chamar, vão agravar alguns destes fatores. Portanto, as recomendações para Cabo Verde são, deste lado da adaptação, efetivamente estar muito atento ao que são a projeção destes cenários e vermos efetivamente, por exemplo, no caso da floresta, se as espécies que nós temos são ou não adequadas e como é que podemos fazer face a uma maior seca. O mesmo aplicado à agricultura, tudo isso. Na energia, sem dúvida, a questão que também já é um desígnio nacional, que em 2030 também um compromisso assumido nesta tal INDC, na proposta de contribuição, 100% renovável, realmente acho que é um dos maiores contributos que Cabo Verde poderia dar ao mundo, porque efetivamente as grandes emissões que ocorrem hoje em dia em Cabo Verde estão no setor da produção de eletricidade e, portanto, aí a eletricidade, tanto do lado da produção como aproveitamento das renováveis, mas do lado do consumo, a parte de utilizarmos equipamentos mais eficientes, eletrodomésticos que consumam mesmo energia, iluminação consuma menos, mas também um aspecto que foi aqui largamente abordado, como é que nós podemos construir os nossos edifícios novos e adaptar os antigos de maneira a que necessitem de menos energia, que possamos, por exemplo, não ter os ar-condicionados a funcionar, mas sim uma ventilação, já que temos tanto vento, uma ventilação natural. Portanto, um regulamento de construção bioclimático, por exemplo, seria um grande avanço. Nos restantes setores, efetivamente a floresta, perceber efetivamente se temos condições para ter umas manchas florestais mais densas e maiores, e depois nos setores dos resíduos, por exemplo, tem mesmo a ver com a gestão, como é que nós queremos fazer a gestão dos nossos resíduos, portanto também já são medidas que estão preconizadas no plano, salvo erro, a ver se não cometo nenhum erro, no plano diretor da água e do saneamento, e portanto é mesmo implementar um conjunto de compromissos que Cabo Verde já tão bem assumiu.